que eu já dei aula também aqui fora, e eu percebo o seguinte, isso para defender os professores, que eu sei que eles não têm culpa nenhuma da escola que está aqui fora. Porque assim, na fundação, nós temos todo um aparato, que eu acho que deveria existir também aqui fora. Então lá, por exemplo, o professor vai dar aula para no máximo 20, 25 alunos, no máximo 15. Aqui fora, o professor tem que pegar uma sala, às vezes até de 45 alunos. Aqui fora o professor também não tem o auxílio de um psicólogo, de um assistente social na escola. Acho que tudo isso influencia para que nós tenhamos um sucesso lá dentro. Que eu percebo muitos meninos que chegam sem alfabetização concluída ainda, e depois da medida eles conseguem autonomia na leitura e escrita. Então, só para defender um pouquinho aqui o professor que está aqui fora. Inclusive, isso foi apontado pelos meninos, né? Não sei se eu cheguei a ler, mas os meninos falam que é diferente por quê? É diferente, senhora, porque aqui elas dão mais atenção. E essa atenção não é justamente por isso, porque as condições em relação à sala de aula é gritante a diferença. Você tem uma sala de aula com 15 alunos, com 10, muitas vezes com 2, 3, e você ter uma sala com 45, né? E esse trabalho aponta para isso também, para que sejam vistas essas questões. Só fazer um adendo antes, só para explicar porque na Fundação Casa, numa sala tem hoje agente de segurança, o professor e o referente de área, que é um outro da pedagogia. Então você tem duas pessoas dando apoio ao professor. O professor na sala de aula, como tem, vamos dizer assim, a baderna, ele faz interferência. Se ele não se sentir bem para fazer interferência, nós fazemos. Mas somente no caso do professor não se tiver para fazer a interferência, pedir silêncio, não ter respeito, aí nós interferimos. Mas interessante lá também na interferência, só para citar aqui da Fundação Casa, se o meu referente, que é da pedagogia, está dando trabalho, eu vou conversar com ele depois. Para questionar, conversar com ele, para melhorar este postura dele dentro da sala de aula. E que muitas vezes dá resultado. Aqui fora você não tem isso. Isso é gritante. Só para citar um outro ponto, nós somos namorados, né? Eu acompanhei muito esse trajeto dela. E eu faço a crítica porque eu vi o adoecimento dela dentro dessa pesquisa. Adoecimento mesmo. De se sentir frustrada frente à instituição que você trabalha, que se diz educadora, que se diz que segue as diretrizes e os sinais como lá eixo norteador ético-pedagógico e negar pesquisas dentro da instituição que a favoreçam. Quando eu penso em negar, demorar 1 ano e meio. Se pensar que 1 ano e meio para a liberação e o mestrado é 2 anos, o que é isso? Você realmente abre espaço para pesquisa? Não, você ainda entra mundos. Você ainda não adequou uma gestão mais democrática. Ainda é uma gestão extremamente centralista, extremamente autoritária. E aqui eu faço uma crítica institucional nesse ponto. Ela precisa abrir muito mais. E abrir muito mais não é abrir simplesmente para os parceiros que vêm a nós trabalhar, como ONGs e a escola, mas abrir com os seus funcionários. Eu acho que esse ponto a gente tem muito a avançar. Bom, continue as perguntas. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, gostaria de informar que foi aprovado 2 projetos de lei, já foram sancionados aqui no município, para a inclusão de psicólogo e assistente social nas escolas municipais. Agora, a prática, né? Vamos lutar com essa nova gestão que vai vir. A minha pergunta, Valéria, é se nessa pesquisa e na sua atuação, eu mais ou menos acho que eu já sei a resposta, mas eu gostaria de perguntar assim mesmo, porque vai que vai, né? Se na sua atuação e nas casas que você foi e tal, você encontrou alguma criança que era filho de alguma criança ou adolescente que era filho de classe média ou classe alta? Que se deu para identificar?
um desses meninos, o jovem que é concluinte do ensino médio, ele tem uma condição diferenciada dos demais. A gente conversando, isso foi constatado sim. De uma maneira geral, dos jovens que eu já acompanhei ao longo desses 6 anos, não, são pouquíssimos jovens que são de classe média. Eu atendi uma vez filhos de engenheiros, foi o máximo aí, mas a maioria de classe popular. Toda essa dificuldade encontrada até o acesso dos adolescentes, você chegou a cogitar que talvez essa dificuldade fosse causada até por receio da Fundação em relação de repente, o adolescente apontar possíveis falhas, né? E que, na verdade, talvez sejam dados que a própria Fundação maqueia? Era uma das coisas que eu pensava, né? Porque, embora meu objetivo estivesse muito claro, né, de tratar da relação da escola, mas nós somos seres humanos, nós estabelecemos relações, e quando a gente conversa e a gente cria uma relação de confiança, outras coisas podem vir à tona. Imagino que talvez fosse por isso, né? Então, primeiro eu gostaria de colocar, eu acho que um dado muito importante, esse que você colocou da pesquisa, do diferencial da escola lá dentro da fundação e da escola de fora. Eu acho que, pena que nós não temos aqui os 180 pessoas que se inscreveram, acho que é uma coisa que a gente tem que debater muito, falar, para que aconteça no governo, na prevenção, melhorar as escolas nesse sentido, que é um dado que acho que eles vão ter na mão, certo? Agora eu queria te fazer uma pergunta que foge um pouco dessa pesquisa, talvez que é difícil de responder. Se na pesquisa, com esses adolescentes, você percebeu alguma coisa que pudesse trazer a equipe do pátio mais para perto da equipe de vocês. Se você achou algum feeling nessa situação que daria para nós trazermos um relacionamento, uma união maior para que o setor possa estar ajudando o outro. Obrigado. Eu acho que não é nem só da parte da pesquisa, né? Mas o trabalho na Fundação Casa ele tem que ser em parceria, né? Todos os setores eles têm que estar em parceria, tem que ter tem que se falar a mesma língua. O pátio, né, os funcionários agentes socioeducativos com os funcionários do setor pedagógico, com os funcionários da equipe psicossocial, do administrativo. Se não houver essa língua, o trabalho fica meio que perdido, né? E assim, por parte dos meninos, eles falavam dessa relação, né? Que aqui a equipe é unida, né? Isso teve claro, né? No que os meninos me trouxeram, que ali naquele centro tinha uma equipe que trabalhava unida, que era isso que garantia até o próprio funcionamento das atividades, né? O próprio funcionamento da escola. E, de uma maneira geral, né, como funcionária da Fundação Casa, eu vejo que é uma coisa que tem que acontecer muito, tem que ter um diálogo entre todas as áreas. Não é que uma é mais importante do que a outra, não é que pedagógica é mais superior, ou psicossocial, ou pátio, não, mas todas têm que caminhar de mãos dadas, como nos diz o SINASE, como nos dizem tantas outras legislações que tratam disso, né? Para que a internação ela
cumpra de fato com o que se deve cumprir, né, que é ressocializar esses meninos, tem que haver esse trabalho. E ainda é um desafio, né, porque cada unidade fala e vive uma realidade, né, e vive uma realidade diferente. Pode falar? Pode. Tá o microfone aqui, eu agradeço. Eu sou o professor Chico Greter, né, da Profesp, e dou aula há 33 anos. Eu só queria lembrar essa questão da comparação da escola lá dentro com poucos alunos e aqui com 45, 50 às vezes. Eu tenho 16 classes, algumas têm 43, 44 alunos. Que houve um projeto em 2000, 2001, aprovado na Assembleia Legislativa de diminuição para 35 alunos. E o então governador substituto de Mário Covas, Geraldo Alckmin, né, que agora virou imperador, né, que já está aí há 30 anos, né, 20, ele vetou dizendo que no momento, em 2001, não era possível mudar, que ele ia pensar com carinho e que a gente ia fazer esse aumento aos poucos, né, foi uma questão de orçamento mesmo. 2001 para 2016 são 15 anos. Né? Não só isso, como no início desse ano, houve uma resolução aumentando a possibilidade de aumentar alunos na sala de aula. Né? Quer dizer que em 15 anos de governo, né, do Geraldo Alckmin, ele nesse ponto piorou. É só isso. Obrigado, Chico. As perguntas encerraram. A gente agradece a mestranda Valéria. Uma salva de palmas para ela. Parabéns pela labuta, né, de conseguir fazer o trabalho diante de toda a diversidade. Bom, partir para a defesa. Vou chamar o segundo palestrante, que vai sentar aqui também para não atrapalhar a visão. Esse é o Alex Pessoa. Bom dia a todos e a todas. Já foi apresentado, meu nome é Alex Pessoa, eu sou professor, por isso já estou de pé e vou falar com as mãos também, tá certo? Se eu dormir aqui na frente enquanto eu estiver falando, vocês estão autorizados a jogar um copo d'água na minha cara. Eu saí de Presidente Prudente ontem às 11 horas da noite, cheguei em São Paulo às 6 da manhã, sou de lá, mas vim com muito carinho, muito aberto às possibilidades de troca e de aprendizagem, certo? Queria só fazer uma pequena correção. O Diego me apresentou como doutor formado pela Unesp. Na verdade, o meu doutorado foi realizado junto à Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e à Universidade de Sydney, na Austrália. Eu atualmente sou professor da Oeste, professor da Faculdade de Psicologia e também professor do mestrado e doutorado em Educação daquela universidade, tá certo? Bom, eu tenho 30 minutos, é isso? Eu tenho 30 minutos, então o que eu fiz hoje aqui para vocês foi um exercício muito difícil. Eu trouxe parte dos dados da minha tese de doutorado, cuja o espaço me permitiu trabalhar com adolescentes envolvidos no tráfico de drogas. Então o recorte que eu faço aqui é com essa população, tá certo? Eu, falando um pouco da minha formação, sempre trabalhei com formas de violação dos direitos da criança e do adolescente. E o ato infracional, embora a sociedade de uma forma geral não entenda, é também uma forma de violação dos direitos. Sobretudo quando a gente parte do princípio que os antecessores do ato infracional, certo? Mas tenho trabalhado muito com crianças vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, vítimas de violência psicológica, estrutural, violência policial. E muito interessante, no meu trabalho de campo, eu tenho um grupo de pesquisa grande com muitos orientandos de mestrado, de iniciação científica. É muito interessante quando eu estou orientando os que trabalham com violação dos direitos da criança. A sociedade, de uma forma geral, se mobiliza muito quando a gente pensa numa criança vítima de abuso sexual. Todo mundo se mobiliza, quer promover lixamento, etc. Quando a gente passa para fazer uma análise, dos discursos em relação aos adolescentes em conflitos com a lei, a lógica dos direitos sociais é completamente invertida, perde-se essa noção, tá certo? Eu acho que é muito importante a gente partir desse princípio, porque isso vai fundamentar e vai explicar boa parte dos dados que eu vou trazer aqui para vocês hoje.
Eu intitulei essa minha fala como o tráfico de drogas como estratégia de empoderamento para adolescentes. Debates impertinentes para políticas públicas. Tá certo? Bom, se eu dormir ou se vocês dormirem, eu vou contar o final da minha fala aqui, tá bom? E aí pelo menos vocês conseguem captar a ideia geral dela. Na minha tese de doutorado, que não foi fácil defender, porque eu partia de uma hipótese que era: o tráfico de drogas é positivo na vida dos adolescentes. Eu parti dessa ideia. Então imagina dentro de uma das universidades brasileiras, das instituições brasileiras, que são quadradas, que não estão abertas a um diálogo. Isso foi muito difícil. Então eu tive que utilizar muitos procedimentos teóricos e metodológicos para dar sustentação a esse meu argumento. Mas vejam, mais importante do que enfatizar isso é: o tráfico de drogas, ele ocupa um espaço positivo na vida dos adolescentes, porque nós falhamos enquanto sociedade. Então, na história de vida dos adolescentes, eu mostro no primeiro capítulo da minha tese, no primeiro estudo, quer dizer, empírico, o quanto as instituições que nós ofertamos, que nós oferecemos, falham e, portanto, abrem espaço para que os adolescentes busquem espaços de reconhecimento em outros locais. Em algumas vezes, o tráfico de drogas e o ato infracional acaba suprindo esse espaço, essa lacuna que a sociedade impõe na vida deles. Tá certo? É importante eu destacar, minha pesquisa ela foi financiada pela FAPESP. Eu fiz meu doutorado na Unesp, como eu disse. Eu recebi o financiamento da FAPESP em duas modalidades: uma bolsa de doutorado e a bolsa de estágio no exterior, que me permitiu também realizar parte da minha pesquisa. Na verdade, eu não fiz nenhum trabalho empírico, não coletei dados, mas eu fiquei um ano vinculado à Universidade de Sydney, na Austrália. E lá eu também pude conhecer os serviços de atendimento socioeducativos, que adoraria falar para vocês um pouco sobre eles, que tem notas muito interessantes para a gente pensar a nossa realidade, mas hoje não vai ser possível, infelizmente, tá certo? Bom, eu queria começar falando rapidamente do marco teórico do meu trabalho, de algumas ideias que eu tinha, que depois foram sendo refutadas ou foram sendo reiteradas, tá certo? Bom, minha formação é em psicologia, e eu talvez alguns de vocês já estejam familiarizados com a expressão e com o conceito resiliência. Resiliência é um conceito muito desenvolvido no campo das ciências psicológicas no Brasil, embora em outros lugares do mundo resiliência tenha sido utilizado muito no campo da educação, do serviço social, etc. No Brasil ainda está muito restrito ao campo da psicologia. Em linhas gerais, a resiliência é o processo psicológico de superação das adversidades e dos problemas. Mas a gente precisa tomar cuidado para não deixar esse conceito psicologizado, porque a resiliência pode ser entendida como uma capacidade do sujeito de superar os seus problemas. É como se a gente dissesse assim: é tua responsabilidade superar as adversidades que existem na tua vida, né? Eu parto de uma concepção social de resiliência. O processo de fortalecimento subjetivo que nós passamos, que nós temos, é mediado pelas relações sociais e pela nossa trajetória de vida. Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém perde um ente querido na família, é um processo difícil? É um indicador de risco psicossocial? É. Como é que as pessoas superam isso? Nunca é sozinho, é tendo suporte social. Então, mães que perdem filhos adolescentes. Vocês devem conhecer algumas mães que perderam os filhos. Algumas delas dizem: minha única forma de vida, eu só quero existir, eu só quero continuar vivendo porque eu tenho um outro filho. Esse processo de superação da adversidade, que é um fenômeno psicológico, nós nomeamos como resiliência. Mas importante, resiliência não é algo inato, não está dentro do indivíduo. Portanto, se a gente for pensar em resiliência associado ao ato infracional, nós precisamos pensar numa sociedade que se organiza e que se estrutura de modo a dar condições para que os adolescentes tenham um bom desenvolvimento e superem as suas dificuldades, tá certo? E aí, uma coisa interessante, que a resiliência sempre esteve muito fundamentado na ideia de que estar bem é apresentar comportamentos adequados. Sabe aquela noção que a sociedade tem de uma forma geral? O que é um adolescente que está bem? Vai para a escola, tem ideações futuras, projetos de vida,
em alguns casos, né, a gente tem até demarcações étnicas. Então, o adolescente ideal que a gente tem geralmente é de classe branca, pertencente a determinados grupos econômicos, etc. e tal. E aí, uma das hipóteses que eu tinha, por ter trabalhado com adolescentes, sempre trabalhei com adolescentes, a minha especialidade é essa, eu trabalhava com dois grupos, os meninos do tráfico e as meninas da exploração sexual. E eu fiz essa separação propositalmente, porque tem uma demarcação de gênero, sim, em relação às atividades, essas atividades que participam meninos e ou meninas. Tem menina no tráfico? A gente sabe que tem. Tem menino na exploração sexual? Tem, mas hegemonicamente ela é constituída e demarcada por questões de gênero. E quando eu escutava os adolescentes que eu trabalhava, eles apresentavam comportamentos que socialmente nós consideramos inadequados, como a exploração sexual e o tráfico de drogas, né? Mas quando eu fazia uma análise mais aprofundada sobre a história de vida deles, os meninos do tráfico me diziam assim: mas o traficante no meu bairro é um cara legal. Porque quando falta comida, falta remédio para alguma família lá, isso no interior do estado de São Paulo, tá certo? É o traficante que leva o que essa família precisa. Quer dizer, o discurso desse adolescente também está denunciando uma coisa aí, né? A ausência de políticas de assistência social às famílias, que é suprir. Não estou dizendo que o traficante é um cara bonzinho, está desenvolvendo ação social na comunidade, mas na ausência de uma política pública eficiente, os comportamentos tidos como inadequados surgem como alternativa. Eu partia dessa ideia. Um outro exemplo, esse mesmo adolescente me dizia: o traficante é tão legal que ele construiu um campo de futebol aqui no bairro para a molecada brincar. Quer dizer, ocupou o espaço na política pública de lazer, que deveria fornecer isso às famílias daquele território, tá certo? Então, a minha hipótese era: a falta de suporte e recursos podem conduzir adolescentes e jovens a situações que são socialmente inaceitáveis, mas que, na ausência daquilo que a gente poderia oferecer, né, enquanto sociedade, acaba surtindo um efeito positivo na vida deles. Bom, as imagens que vocês vão ver, eles são apresentadas na minha tese. Foi feita por uma artista plástica, Sandra Engels, do Rio de Porto Alegre. Esse trabalho foi, toda a arte foi desenvolvida a partir da história de vida dos adolescentes que participaram da minha pesquisa, tá certo? Bom, rapidamente, só uma contextualização metodológica, eu precisava de uma pesquisa quantitativa para mostrar, para provar. E vocês vão falar: poxa, mas o Alex fez uma pesquisa óbvia, porque nós sabemos que o histórico dos adolescentes em conflito com a lei é marcado por exclusão, segregação e negação de direitos, correto? Mas a gente precisa provar isso academicamente. Então, no meu primeiro estudo, eu precisava fazer um levantamento quantitativo para averiguar quais são as instituições que os adolescentes acessam e como é que eles avaliam a qualidade desse serviço. Então eu tive dois grupos, vamos pensar assim. Um grupo de CREAS, LA, PSC, eu trabalhei com mais adolescentes, mas eu fiz uma seleção só dos meninos do tráfico, tá certo? Então aqui embaixo, eu trabalhei com 21 meninos de CREAS, em liberdade assistida, e trabalhei com 27 adolescentes da Fundação Casa em Semi-Liberdade. Eu não pedi para ir para Semi-Liberdade, eu pedi para uma entidade, para uma unidade de internação, foi negado. O parecer foi esse, igual você recebeu. Está negado. No entanto, recomendamos que você repense se você não quer uma semi-liberdade. Ou seja, foi dito assim: então, se você quiser a semi-liberdade, a gente autoriza. Tá certo? De certa forma, foi o que foi dito. Mas me surpreendeu a dificuldade que você teve. Porque eu já sabia que ia ser difícil, né? Principalmente porque eu não sou funcionário da fundação. Mas eu imagino que cada vez mais eu defendo que cada vez mais nós precisamos ter funcionários e servidores que façam pesquisa, para que vocês não fiquem dependentes de pesquisadores da universidade que depois apresentam pacotes teóricos e metodológicos a vocês. Então essa é uma bandeira, essa é uma luta que deve ser levantada, e não é só no estado de São Paulo, é no Brasil todo. São Paulo, a gente tem percebido algumas publicações mais recentes em relação a dados coletados junto à fundação. Tem estados que não permitem nenhum tipo de pesquisa. Ceará, por exemplo, que é um que eu conheço, o estado que eu conheço, né? Não permite a realização de pesquisa dentro da fundação, tá certo? Bom, e aí eu tive então 419 adolescentes que frequentavam escolas regulares, escolas públicas, e 98 que frequentavam projetos sociais.
todos esses adolescentes eram provenientes de territórios com altos indicadores de vulnerabilidade e exclusão social, tá certo? Bom, aí eu tive dois grupos então. Aqui do lado, o G1, eu tenho os 21 do CREAS e os 27 da Semi-Liberdade. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Do lado direito de vocês. Mas o que foi interessante é que, quando eu fui fazer a aplicação dos questionários na escola, com os 419 adolescentes, eu encontrei 12 casos de meninos que não estavam na fundação, não estavam recebendo nenhum tipo de atendimento, mas tinham tido histórico de envolvimento no tráfico. Portanto, esses 12 casos eu passei lá para o grupo 1, certo? E aqui então nós ficamos com o grupo 1 e grupo 2. Grupo 1, adolescentes com histórico de envolvimento no tráfico. Grupo 2, adolescentes sem histórico, tá certo? Essa sequência que vocês estão vendo são os 3 estudos que eu realizei. O primeiro e o segundo estudo é quantitativo, tá certo? Ou seja, eu usei questionários e escalas para averiguar determinados esquemas que eu queria, tá certo? O primeiro foi um instrumento que eu criei, que está em processo de validação, que avalia principalmente a qualidade dos serviços prestados a adolescentes, serviços e instituições, como escola, ONGs, projetos sociais, o sistema de medidas socioeducativas, eles podiam avaliar também, etc. Já no segundo estudo, eu utilizei uma escala para averiguar indicadores de resiliência na vida dessas populações, tá certo? Ou seja, será que esses adolescentes que estão envolvidos no tráfico apresentam positividade pessoal, se veem bem, têm força, tá certo? E no caso, a minha terceira pesquisa foi um estudo de caso, onde eu tive a oportunidade de conversar com os adolescentes, e aí eu trabalhei só com os adolescentes da Semi-Liberdade, aqueles que tinham o maior relato, maior histórico de envolvimento no tráfico, tá certo? Bom, eu vou passar rapidamente, claro, eu não vou ter tempo de falar com profundidade sobre cada um desses estudos. Vou ter o maior prazer depois de conversar mais com vocês e de mandar minha tese também por e-mail, tá certo? Mas vamos lá, eu trouxe algumas amostras dos dados que eu consegui encontrar. E intencionalmente eu trago aqui dados relativos à escola, tá certo? Mas esses dados, isso aqui é só para exemplificar. O que eu achei no estudo 1? O que eu consigo provar? O histórico desses adolescentes com as instituições é marcado por fracassos. E não só com a escola, infelizmente. Não é só com a escola. É com todas as instituições. Projetos sociais, vínculos comunitários muito fragilizados. Então eu consegui mostrar isso no meu estudo. Eu trago o exemplo aqui para vocês de escola. Sabe qual é a única instituição, que eu nomeei na minha tese como instituição, que foi equiparado? Família. Mas ainda assim, são dados muito paradoxais, porque os adolescentes dizem: minha mãe é tudo na minha vida. Eles falavam isso para mim. Ótimo, depois que eu conversava com eles, minha mãe queimava a bituca de cigarro na minha testa, quando eu era criança. Porque tem muito a ver com os discursos sociais que são incorporados pelos adolescentes, o lugar em que a mãe ocupa no imaginário social das pessoas. E eles não conseguem muitas vezes estabelecer essa crítica, tá certo? Isso tudo tá bem discutido lá nesse material que eu posso compartilhar com vocês. Mas percebam só o item que eu trago. Então olha aí, o G1 e G2, G1 com envolvimento no tráfico, o G2 sem. Olha só, eu me sinto feliz na escola. Percebam que 20% dos participantes discordam completamente dessa afirmação. E 51,7% dizem mais ou menos. E aí tem uma questão que eu preciso pontuar. A Valéria acabou de apresentar um estudo, a dissertação dela. Eu não sei se você se lembra da apresentação que eu fiz no ano passado lá na Fundação. Oi? Isso, no seminário, né? E lembra que eu falei de um artigo que eu ia publicar? Vai sair agora, em novembro. Eu recebi um e-mail anteontem, onde eu digo, o nome do artigo é: o traficante não vai à escola, : processo de escolarização de adolescentes com envolvimento no tráfico. Coloco traficante entre aspas, propositalmente mesmo, para fazer uma crítica a essa visão que se tem, né?
E eu estou discutindo exatamente o que você acabou de trazer naquele texto, Valéria. Desculpa, estou trazendo no texto exatamente o que você acabou de discutir. O quanto os adolescentes dizem que a escola na Fundação Casa é melhor. Isso é completamente instigante, porque, com todo respeito a vocês, funcionários da Fundação Casa, não pode ser assim. Porque é uma instituição dentro de uma instituição, certo? As instituições já são um problema por si só, já nos dizia o bom e velho Foucault, né? Agora, uma instituição que priva a pessoa de liberdade não pode ser melhor que uma instituição que tem que ser, como Paulo Freire nos ensinou, que a escola é para a vida. E é a escola que, fora da Fundação Casa, é que tem que ocupar um espaço positivo na vida deles. Agora, é uma estrutura tão perversa de educação que nós temos, que a escola da Fundação Casa é melhor do que na escola, do que das escolas regulares que eles frequentaram anteriormente. E mais, olha só como a gente é preconceituoso. Eu, como pesquisador, pensava assim: nossa, esses meninos lá da Semi-Liberdade, eles não vão saber ler, né? Eles não vão conseguir preencher esse questionário. E eles preencheram mais rápido que os meninos dos outros espaços institucionais. E eu quis saber sobre isso. Sabe o que eles me diziam? Foi a senhora que me ensinou. A senhora da Fundação da Internação. Os meninos não sabiam ler e escrever quando eles entraram na Fundação. Eles aprenderam lá. E isso desmistifica várias ideias, entre eles que esses adolescentes não aprendem. Eles aprendem quando tem estrutura, quando tem professor que olha para a vida dele sem estigma e sem preconceito. Então, precisamos investigar mais essas relações que são estabelecidas, tá certo? Bom, esse é só um exemplo do estudo de onde eu cheguei com o estudo 1, tá certo? Mostrei então que a relação institucional com as instituições, né, que esses adolescentes estabelecem, são muito ruins, muito negativas. Pode passar, por favor. E aí eu fui para o estudo 2, que é um estudo bem quadrado também, ainda bem positivista mesmo. Que eu queria saber o seguinte: será que esses adolescentes subjetivamente estão tão vulnerabilizados assim? E aí eu separei 3 grupos, tá bom? Um grupo que é dos meninos da escola e do projeto social, e com os meninos do tráfico eu fiz essas perguntas indecentes a eles, ó. Eu não sei nem como o comitê de ética aprovou isso aí na época. Os meninos tinham que, numa escala de 1 a 5, quanto que eles concordavam com essas afirmações? 1. A venda de drogas pode ajudar as pessoas a melhorar de condição de vida. B. Algumas pessoas que vendem drogas ajudam outras famílias que não têm dinheiro a comprar comida e remédio. Ou seja, que eram aquelas coisas que eu já sabia. São itens que fazem afirmações positivas em relação ao tráfico de drogas. Aí o que eu fiz? Eu separei 3 grupos então. Aqui em roxo, tem que ficar aqui por causa aqui em roxo, pessoal, vocês conseguem visualizar a população total. Esse verde aqui são os adolescentes de escolas públicas e de projetos sociais que não tiveram envolvimento com o tráfico. O azul e o vermelho são adolescentes que tiveram envolvimento com o tráfico. Mas aquele grupo azul ali, formado por 8 adolescentes, é um grupo que, naquelas afirmativas anteriores, mais apresentaram concordância com elas. Portanto, o tráfico tinha um sentido mais positivo na vida desse grupo aí. Deu para entender essa separação? O que esse gráfico nos mostra? Eu chamo indicadores de resiliência. Resiliência não tem a ver com positividade pessoal, com bem-estar, como eu disse para vocês? Olha que paradoxal. Sabe qual grupo está melhor? O grupo mais envolvido com o tráfico. E aí a gente tem uma coisa muito paradoxal. Eles não gostam da escola, eles têm problemas na comunidade, mas eles, através de um instrumento quantitativo, apresentam positividade pessoal. O que está acontecendo? E aí que eu fui para o estudo 3. Eu fui escutar esses meninos, os mais envolvidos com o tráfico. Eu perguntava para eles, entre outras coisas, o que o tráfico representa na sua vida. E aí, bom, eu não vou nem explicar esses dados, são análises um pouco mais aprofundadas, mas eu não vou ter tempo, tá certo? Vou apresentar para vocês agora uma reorganização do meu estudo qualitativo que eu fiz com as entrevistas. Pode passar. Esse material, que eu não vou nem explicar para vocês, é o que vocês encontram na minha tese, tá certo? Que foram o procedimento de análise que eu fiz das entrevistas, e eu chego a 2 categorias. Só explicando brevemente, na categoria 1, eu chamo de processos cíclicos de envolvimento no tráfico.
Todos aqueles temas ali, ó, vão dizer por que os adolescentes entram num processo cíclico do tráfico, eles não conseguem sair. Vocês sabiam que existem estudos que mostram que quando eles saem da fundação, eles se matriculam, eles têm se matriculado. Sabe qual é o período máximo que eles permanecem? 4 meses. A média de permanência deles na escola é 4 meses. O que acontece? Muitos nesse período rompem com a escola, reincidem e voltam para a Fundação Casa. Claro, o estigma social, eles me dizem o seguinte: Alex, tudo que acontece na escola agora é minha culpa. Então, eu nem vou para a escola, mas se cai uma janela, se bota fogo, já sei quem que é o LA, porque eles perdem a identidade, né? Bom, mas eu estou fazendo, e aqui na categoria 2, eu mostro para vocês alguns dados que eu chamo de binariedade do risco e da proteção. A parentalidade, a escolarização, projetos sociais, etc. e tal, ocupam um espaço muito ambivalente na vida dos adolescentes. Então eles falam que eles precisam ir para a escola, mas ao mesmo tempo eles dizem: eu não consigo ficar lá, porque eu não sou aceito, eu não tenho uma boa adaptação na escola. Por isso que eu chamo de uma relação binária, né, que às vezes é positiva, mas também é negativa, tá certo? Mas o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo agora é trabalhar o seguinte: trouxe 2 temáticas para compartilhar aqui com vocês. O que tem no tráfico que torna esses meninos fortalecidos então? Porque se a gente não tem os aspectos convencionais, escola, família, comunidade, o que eles encontram no tráfico? Só para exemplificar, tem outras temáticas que eu tenho levantado, mas eu trouxe 2 para vocês. Primeiro, consumo e poder. Uma sociedade midiática que impõe que para ser um adolescente você precisa usar tênis da Nike e precisa usar um boné do Jojo, é Jojo, né? Para esses adolescentes fica quase que impossível ser adolescente. Portanto, quando eles vão para o tráfico, eles têm pela primeira vez na vida deles a possibilidade de consumo e de poder. Olha o que o Luciano me diz, claro, não são fictícios escolhidos pelos próprios adolescentes, tá? Você acha que se você não estivesse preso, porque eles estavam usando essa expressão, né? Aí ele completa, já deixa nem terminar, estaria no tráfico por causa da ambição, Senhor. O dinheiro fala para você. O dinheiro hoje está levando a gente a fazer maluquice. Vocês não concordam com o Luciano? E como você gastava a sua grana? Com bebida, com balada, bebida, mulher, droga, de tudo um pouco. Eu era jovem, né? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa estudar também. Quando que eles diziam assim: eu era jovem. Quantos anos você tem? 16. Nossa, então eu sou um ancião, né? Porque eles não conseguem mais se ver, eles próprios não se veem como adolescentes, tá certo? Por conta de um histórico de muitas vivências, de muitas experiências. Eu ajudava em casa, eu pagava umas contas, fazia compra, porque assim, quando eu traficava, eu tinha uma conta no mercado. Aí minha mãe ia lá, pegava as coisas que precisava, e eu ia lá e pagava. Ali era dinheiro fácil, era dinheiro rápido. Se eu precisasse de R$300, eu ia na esquina, ficava 5 minutos e ganhava. Vinha rápido. Então, é um dinheiro que não é abençoado. Vocês devem escutar muito isso, né? Dinheiro amaldiçoado. É uma coisa que vem rápido e vai rápido, pelo menos para mim. Mas vocês estão vendo como pelo tráfico eles têm pela possibilidade de ascensão em termos de participação social, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista do capital? Então, pensar o tráfico de drogas é pensar a relação que eles estabelecem. A gente precisa discutir com eles. Será que para ser adolescente você precisa usar esse tênis? Será que existe outras formas de ser adolescente? Pode passar, Diego, por favor. Outra coisa que eu identifiquei também é o status paradoxal que eles obtêm nas comunidades. Os adolescentes começam a dizer que depois que eles vão para o tráfico, eles passam a ser respeitados. Eu não vou ler essa citação aqui para vocês, que o Bernardo me traz, mas ele vai dizer: olha, as pessoas olham de um jeito para mim no lugar que eu moro, que dá uma raiva. E aí quando eles me olham daquele jeito, ou seja, com estigma, com preconceito, ele está dizendo, dá mais vontade de voltar para o tráfico. Só para eles me respeitarem, porque quando eu estou no tráfico, eles passam perto de mim e abaixam a cabeça. Os adolescentes, eles não são respeitados em nenhum espaço social, mas quando eles estão no tráfico, quando eles estão portando arma, eles passam a ser respeitados. Porque, mediante uma sociedade que se organiza de forma tão esquizo,
essas estratégias, essas atividades sociais começam a fazer sentido para eles, tá certo? Bom, só para concluir agora, primeiro, o que essa pesquisa mostra? O contexto árduo de vida desses adolescentes, né? Do ponto de vista mais teórico, a gente precisa repensar o que a gente entende sobre fortalecimento subjetivo. Os adolescentes têm sido fortalecidos subjetivamente, infelizmente, pela participação em atividades antissociais, ainda que eles reconheçam os riscos diários que eles correm. E a gente precisa começar a assumir isso. Se nós temos políticas sociais que são inócuas, vazias, com pouco sentido, o tráfico e outras atividades associadas ao ato infracional começa a ocupar um espaço importante na vida deles, tá certo? Agora, uma coisa extremamente importante, os adolescentes falam bem do tráfico e olha que eles estão desde a Fundação Casa, então a gente entende que eles passaram por um processo ali já de crítica, já foi feito um trabalho com eles para eles repensarem a sua condição, correto? Então eu digo, a gente está fazendo estudos com populações que não passaram por intervenções psicossociais. Sabe com quem? Com adolescente que nem foi para a Fundação Casa ainda, que está traficando. Porque eu acho que esses resultados vão ser ainda mais intensificados. Certo? Bom, pessoal, esse é meu contato. Por favor, fiquem à vontade para escrever, para a gente trocar algumas ideias. De antemão, quero agradecer o convite que foi feito, principalmente na pessoa do Diego, por esse GT de trabalho, que eu gostaria muito de me aproximar, eu tenho tido algumas ideias e estou aberto a questões. Muito obrigado. Bom, o Yuri sugeriu uma coisa, para a gente fazer essa rodada de perguntas, dá uns 10 minutinhos de pausa para comerem, vocês concordam com isso? Legal. Outra coisa, quem acessou a página do GT da Pedagogia no Facebook, lá tem um link de biblioteca de socioeducação. O trabalho dele também está lá. Eu vou colocar o trabalho da Jaqueline depois da biblioteca. Assim que a Valéria apresentar, o trabalho dela também coloco lá. E está dividido por passo os temas, vocês podem baixar lá. Bom, vamos lá as perguntas. Posso? Vontade. Rapidamente, ser bem objetivo. Alex, pesquisa magnífica, nós sendo bem objetivo. Diante dessas várias instituições falidas que você percebeu na sua pesquisa, e a família ainda é um pouco, segundo a pesquisa, o que está um pouco mais ainda, de uma forma razoável, né, mais próxima, e o paradoxo que é constante aí também, que a gente verifica, qual é a saída? Aí que está o desafio, a sua opinião, qual é a saída para a gente, que a gente tem que saber buscar o norte, é óbvio, né? É isso. Tá ótimo, muito obrigado por essa pergunta. Eu gosto muito de fazer essa atividade com profissionais, porque quando a gente fica lá, eu sempre digo, fazer pesquisa na minha sala com ar-condicionado é muito fácil. Agora, trabalhar com profissionais que lidam, que estão à frente do trabalho, é o grande desafio. Eu tenho tentado desenvolver uma metodologia de trabalho, por isso que eu disse que eu acho que gostaria muito de aproximar do GT. É GT em Educação? GT, Grupo de Pedagogia. Grupo de Trabalho da Pedagogia. Grupo de Trabalho da Pedagogia. Porque é o seguinte, o que eu tenho trabalhado? Eu, com a minha formação em psicologia, tenho trabalhado com os meus alunos a necessidade da gente compreender, primeiro, o sentido que a atividade, o ato infracional ocupa na vida do adolescente. Por exemplo, algumas coisas que são clássicas, eu trouxe para vocês. Poder, então o adolescente está dizendo, eu quero gerar renda, inclusive para ajudar minha família. E outra coisa que ele diz eu gosto de status, eu gosto de ser visto. Então, o trabalho precisa ser individualizado com os adolescentes. Eu não sei aqui na capital, mas no interior, sabe como é que tem funcionado os CREAs? Uma oficina universal. O que é isso? Geralmente é assim, pintura em tela, vou dizer as clássicas para vocês. Pintura em tela. Deixa eu perguntar aqui na sala, se eu oferecesse uma oficina de bordado em chinelo, quem faria essa oficina? Uma levantou a mão, 2, 3 pessoas. E o restante? Isso acontece com os adolescentes. A gente oferece uma oficina universal, né? E a gente precisa fazer avaliações que são personificadas, entender quais são os sentidos, mas não pode ser qualquer coisa. Quando eu comecei a falar sobre isso lá em Presidente Prudente, e eu tenho uma relação muito boa com profissionais que trabalham no CREAS, na rede de proteção à criança e ao adolescente, nós teve um caso muito intrigante. O menino dizia que gostava de esportes.
Então, a prestação de serviço à comunidade mandaram ele para o ginásio de esportes lá do município. Quando ele chegou lá, sabe o que ele fazia? Limpava o chão da quadra. O menino nunca mais quis saber de esporte. Não é isso que ele quer, não é isso que ele está dizendo. Ele precisa ser reconhecido enquanto sujeito. Então, uma estratégia que eu tenho investido, agora, como é um trabalho em progresso ainda, que a gente pode pensar em fazer junto isso, mas tentar buscar alternativas, principalmente quando eles saem da internação, buscar espaços comunitários, para mim é por intermédio do fortalecimento comunitário, que ele consiga se engajar socialmente. Eu acho que a gente tem uma questão, até aqui em São Paulo, pelo menos eu ouvi falar no Jardim Ângela, onde tinha mais a criminalidade, tudo, essa questão de ONGs que estão incentivando os adolescentes. Eu acho que uma das soluções, para a gente não esperar a menina chegar lá, é a prevenção, né? A gente tentar ocupar essas mentes turbulentas, né? Que a adolescência é terrível, né? É um período complicado, né? E a gente tentar absorver eles antes que o tráfico absorva, né? Porque daí a gente consegue ainda, acho que, lidar com muita coisa. Depois eu acho muito complicado, porque tem essa questão do consumo, do poder, e eles pelo menos, né, o tanto que eu já trabalhei com os meninos, é assim, uma questão tão acirrada neles. Eles nasceram no meio de favela, no meio de comunidades, que eles não tinham isso até os 9, 10 anos, né? E depois eles têm essa necessidade de ter. Eles falam assim, eu tenho um filho de 3, eles falam assim, a senhora não compra uma Nike para ele? Porque eu não vou comprar Nike para ele ficar sem pé, né? Então assim, eles têm essa necessidade, então a gente precisa... Mas aí eu acho que é tão amplo, a gente precisa ter uma educação que pare com esse consumo, mas como que nós vamos parar com esse consumo se a sociedade é consumista? Então a gente é uma rede de tantos, né, um grudadinho no outro, que assim, eu acho que a gente tem as comunidades, se começarem a ter um trabalho de prevenção, eu acho que a gente consegue diminuir um pouco essa questão, né? Sabe, Alex, desculpa. Eu ia fazer essa lá dentro. Eu fui na Rádio da Cantareira, lá, numa comunidade brasileira, a gente foi debater a PEC, e tinha uns cursos ligados à cultura da paz. Eu conversei com um colega meu que faz parte lá do movimento da igreja, também a gente precisa fazer essas parcerias para a instituição da Fundação Casa. E eu conversei com alguns diretores aqui, e eles falaram, vamos ver o que a gente pode fazer. E isso é interessante, porque falta muita informação. Nós tivemos a Escola Nacional de Educação que foi aberta em janeiro, no primeiro curso, o Temer assumiu, já cancelou todos os cursos. Ele assumiu, os cursos foram cancelados. Isso é muito grave. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, eu salto que eu faço atendimento pedagógico com os meninos lá dentro. Nesse atendimento eu faço alguns embates com eles. E o funk, a música funk está muito dentro deles. Até que um dos temas do seminário hoje é ser funk, só que infelizmente o adolescente que abordar isso, ele sumiu, literalmente. Tá, o contato dele no Facebook, no WhatsApp, não responde desde julho, então a gente precisa tirar. A pergunta em relação ao funk, por quê? Eles tomam o funk como uma forma também de escape. Muitos lá começam a tentar cantar, vai procurar meios, aí algumas vezes a gente tenta encaminhar junto a alguns colegas, parceiros que estão envolvidos no meio da música, e o funk é extremamente criminalizado, né, de ser uma coisa que abaixa a mulher lá embaixo, que tem aquela coisa de ostentação. E algumas vezes eu fiz esse debate com os meninos, dessa questão da criminalização, que o que difere do funk pelas nossas músicas tão cultas, né? Você pega Paula Fernandes, quando ela fala de sexo, é uma forma bonita, né? Eles não. Aí eu queria saber se os meninos trazem essa questão do funk na fala deles, o que para eles tem o funk para eles, que simboliza, que muitos que eu vejo na unidade, eles tentam, né, esse caminho, de vez em pro track e pro funk, que diz que também ganha muito dinheiro e é mais legal, né? A minha pergunta é As perguntas são excelentes. A próxima vez que vocês me chamarem, eu vou falar para ficar uma manhã inteira com vocês aqui, porque são realmente questões muito densas. Só fazendo um breve comentário da tua fala, você tem razão. Pensar numa abordagem preventiva não é pensar no adolescente que vai possivelmente para o tráfico, mas é pensar no fortalecimento das famílias e das comunidades. E aí não tem temas maiores, que é, por exemplo, a desigualdade social, tem que ficar em pauta. As sociedades mais desiguais no mundo são aquelas que mais expõem os adolescentes ao ato infracional. Ou seja, é uma relação linear. Quanto mais desigualdade social, mais tráfico de drogas envolvendo adolescentes. Não é só combater o fato do adolescente, mas é uma reorganização do próprio modelo do capital, que impõe
impõe aí situações de tanta desigualdade para as famílias. É muito interessante o que você está falando. Eu lembrei de um aluno da iniciação científica, o Marcelo Chanfelice. Ele me orientando e ele está fazendo uma análise das músicas de letras de funk e de rap, buscando essa ideia da minha tese. Onde é que nessas letras aparece o processo de fortalecimento dos grupos, dos adolescentes, dos cantores, enfim, e da periferia de uma forma geral, que fica expresso nessas letras. Porque a gente sabe que, de fato, os adolescentes escutam essas músicas e eles têm uma identificação, sim, com esses personagens que são criados. Então, logo eu também vou poder trazer resultados dessa pesquisa desse meu aluno, que está fazendo um trabalho muito interessante, porque ele vai fazer uma análise de 3 ou 4 grupos, não me lembro agora, que estão produzindo desde a década de 90. Ele vai fazer assim, quando eles falam bem do tráfico, do morro, onde é que o status aparece? Onde é que o poder aparece nessas músicas? Porque isso é incorporado pelos adolescentes. Agora, eu me lembrei também de um adolescente perto da minha pesquisa, com 3 internações. Ele estava na terceira, com 21 anos já, estava para sair da semi-liberdade, e ele dizia: eu acho que eu não vou conseguir. E eu não consegui falar para vocês, mas eu tive um trabalho muito interessante com os diretores da semi-liberdade. Eu me aproximei muito deles, e aí eu comecei a ter mais liberdade de trânsito mesmo dentro das unidades, né? E eu passava muito tempo com os adolescentes. Eu cheguei a almoçar com eles, que para eles foi assim, uma coisa... o que é isso? Primeiro eles achavam que era da polícia, depois eu estava sentando e almoçando com os meninos, eles confiavam muito em mim já. Eu ia pro shopping com eles, que era uma coisa que eu achava muito paradoxal, né? Os meninos estavam lá porque por conta do tráfico, e o passeio de quinta-feira à noite toda semana era no shopping, que é um lugar de consumo que eles não acessam, né? Que eles não tinham R$1 para ir no shopping, né? Vocês não conseguiam comprar uma casquinha do McDonald's, que era o que eles desejavam. E um dos adolescentes revelou uma coisa que para mim foi muito intrigante. Ele falou que tinha mais de 200 poemas escritos. E ele me mostrou um lindo poema. Eu pedi para ele esse poema. Ele não me deu. Porque ele não se sente bom o suficiente para compartilhar o trabalho dele. Tentando fazer agora uma narração aqui. Os processos artísticos, que você estava perguntando, o que a gente faz? Não tenho dúvida, as artes e a tecnologia para trabalhar com cultura juvenis, elas são fenomenais. São caminhos e estratégias que eu acho que a gente precisa investir mais. Eu, enquanto referência, rapidamente, da área de arte e cultura, percebo isso e sinto a dificuldade na própria instituição para resgatar isso do adolescente e poder, à medida socioeducativa